Oi, gente! No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre o problema do estresse. Bom, eu tava vendo um documentário no Netflix, vocês já sabem que eu amo documentário no Netflix, né? E eu tava assistindo o Rio, que se chama Cura, e fala sobre o poder da mente. E aí nesse documentário tinha uma moça que ela comia super bem, era vegetariana, meditava e tal, fazia tudo aquilo que a sociedade diz que a gente tem que fazer para ser saudável. Só que ela teve um câncer. E é até engraçado que os amigos dela falavam assim: nossa, se essa pessoa teve câncer, todo mundo vai ter. E aí, a moça que estava fazendo o documentário foi tentar entender por que essa pessoa teve câncer. E ela começou a perceber que o estresse é uma das coisas que influenciam demais na nossa saúde. E por que influencia? Porque é o seguinte: nós temos dois estados dentro de nós. Um estado é o de relaxamento e o outro estado é de luta ou fuga, ou seja, estresse. Então, o que acontece? Ou a gente está nesse estado de relaxamento, tranquilos, ou a gente está em estado de luta ou fuga, de estresse. E o que esse estado causa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época das cavernas, a gente precisava fugir de animais muito grandes. Então, ao receber o estresse de luta ou fuga, o nosso corpo utiliza praticamente 100% da nossa energia, porque ele entende que o estresse é uma questão de vida ou morte. Então, ele tem que usar toda a energia dele ali. Mas o que acontece? Quando a gente utiliza toda a nossa energia, o nosso sistema imunológico cai. É até interessante a gente saber que muitas vezes os médicos utilizam o hormônio do estresse em transplantes. Por quê? O estresse abaixa o sistema imunológico, então o outro corpo que vai receber um órgão não vai rejeitá-lo, porque o sistema imunológico está desligado. Então percebam o efeito do estresse no nosso corpo. E o que acontece hoje em dia? Nós não somos mais homens e mulheres das cavernas. A gente não precisa mais lutar para sobreviver, teoricamente. Só que o nosso corpo continua utilizando 100% da nossa energia quando fica no estado de estresse. E hoje o que a gente tem? Um estresse crônico, porque as pessoas estão toda hora estressadas, seja com qualquer coisa. E não importa se o estresse é pequeno ou grande, a reação no nosso corpo é como se a gente estivesse para morrer. Então é por isso que muitas vezes não adianta a gente fazer tudo certo, comer bem, fazer meditação, fazer exercício físico, se a gente vive estressado, porque isso vai fazer mal para o nosso corpo, porque vai nos deixar vulneráveis para outras doenças. Então, gente, percebam como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Isso sem contar que o estresse libera o cortisol no nosso sangue, que é um hormônio que ainda vai influenciar na nossa fome, no nosso sono, ou seja, na nossa vida. Então é muito importante sim que a gente cuide do que a gente vai comer, cuide do que a gente vai beber, mas a gente nunca pode esquecer que o nosso corpo, ele é um todo. A gente não pode cuidar tanto do físico e esquecer do mental. E também não pode cuidar muito do espiritual e esquecer do físico. A gente precisa cuidar um pouquinho de cada coisa. E o estresse é um ponto essencial. A gente vive num mundo que tem muita ansiedade. E por que tem tanta ansiedade? Por causa disso aqui. Porque a gente acha que a vida vai obedecer à velocidade que está no celular. O nosso cérebro vê tudo acontecendo rápido aqui no celular e acha que na vida vai acontecer tudo rápido assim. A gente vai sair da faculdade, já vai conseguir ter um emprego, vai ter o carro, a casa, tudo, zerei a vida. Mas a vida não é assim. A vida tem a sua própria velocidade, cada um tem seu próprio tempo, o tempo de um não é o tempo do outro. E por a gente estar nesse meio de internet, de compartilhamento de informações diariamente, muita comparação, muito uso de tecnologia, a gente está ficando muito ansiosos e, consequentemente, uma sociedade extremamente estressada. E une isso à falta de exercício físico e ainda uma alimentação, uma dieta totalmente pobre e rica em industrializados, a gente tem grandes problemas de saúde. É por isso, gente, que às vezes pra gente ter saúde não precisa fazer academia mais cara ou comprar tofu de não sei o que. É simplesmente a gente cuidar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do nosso físico, fazendo um exercício físico, um pouquinho da nossa mente para não ficar tão estressado, fazendo uma meditação,
um yoga e um pouquinho também do nosso espiritual, que cada um sabe como gosta, né? Eu, por exemplo, gosto de ler o Livro dos Espíritos, também gosto de meditar, que serve tanto pro espiritual, pro mental e pro físico. E enfim, gente, era isso que eu queria falar, queria dar esse toque sobre o estresse pra vocês, que é uma coisa muito pesada pro nosso corpo. Então, tirem um tempo para relaxar, deixem um pouquinho o celular de lado, que a vida é muito mais do que a velocidade do Wi-Fi.